Olá, pessoal! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com aqui pelo canal Educação. E essa disciplina a gente já sabe, né? A gente tem discutido muito sobre patrimônio material e imaterial. E a gente tem discutido muito sobre a própria história do nosso território, né? Então, a gente já falou sobre pré-história, ocupação do continente americano, já entramos sobre o que é patrimônio natural, material e imaterial. Já estudamos sobre colonização, tanto no Brasil como no contexto do Piauí. E na nossa aula de hoje a gente vai continuar nossa discussão sobre a economia do nosso estado. Na aula passada a gente viu algumas questões envolvendo o setor primário, que é o da agricultura, o setor secundário, que envolve ali a construção civil, a, a água, a luz, né? E vimos aqui também o setor terciário com o comércio. E na nossa aula de hoje a gente vai continuar discutindo um pouco aqui sobre a questão econômica, falando um pouco também sobre empreendedorismo, né? Que envolve a questão da economia, mas que também envolve questões sociais. Então, a gente vai fazer aqui um pouco essa discussão, tá certo? Então, hoje, nossa aula do dia 7 de setembro. Então, vamos lá. Olha só, o objetivo da nossa aula é entender um pouco sobre o que é empreendedorismo, que envolve as áreas tanto da economia como as questões sociais, e também conhecer aqui e falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Bom, gente, então, lembrando, essa aqui é a nossa aula de número 27. Vocês sabem que a gente sempre tem um número aqui da nossa aula no canto superior esquerdo, para que você saiba qual é o número da aula, porque a gente tem aula aqui na segunda comigo, na quarta com o professor Adeildo, que é de linguagens, né, artes na área de linguagens, e ainda tem aula comigo na sexta. Então, para que vocês não fiquem perdidos, eu sempre estou colocando aqui o número da nossa aula, beleza? Bom, então, empreendedorismo, né? A gente hoje vai focar nesse tema, um tema que é super importante, um tema que tem se feito presente cada vez mais dentro da educação básica brasileira. Então, é claro que a gente também vai discutir um pouco sobre isso. Então, olha, gente, o tema do empreendedorismo, ele vem crescendo a cada ano. As escolas, as universidades, elas estão inserindo essa temática em seus currículos, né, para ser justamente por ser de uma extrema importância para a formação do aluno. Também na ideia, né, a gente trabalha a ideia da autonomia, da sua independência. Então, o estudo do empreendedorismo, ele tem por objetivo despertar em vocês características que geralmente não são percebidas por vocês mesmos, né? Então, fazendo com que amplie a sua visão sobre novas perspectivas na carreira profissional. A gente fala também muito sobre isso lá no projeto de vida, né? A gente acaba entendendo que empreendedorismo, ele parece que, eu sou empresário. Aí a pessoa é empreendedora. Não necessariamente. Não segue essa ordem, tá certo? A gente vai entender por quê. Então, também vale lembrar que muitas empresas que hoje estão constituídas, desenvolvidas e conquistaram o seu lugar no mercado são frutos do empreendedorismo. Tá certo? Então, lembra que já é um assunto super importante que vem aparecendo cada vez mais nas salas de aula, nas discussões dentro da escola, porque acaba despertando um interesse para que tu fuja também um pouco daquela ideia, né, de que é mais para tu entender o que tu é capaz e de que forma que tu consegue impactar a sociedade que tu vive com isso. Bom, então, o empreendedorismo, né? Vamos aqui conceituar o empreendedorismo. O empreendedorismo, gente, é a capacidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem de identificar problemas. Olha aqui. Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa ou grupo de pessoas tem de identificar problemas e oportunidades e desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo que seja positivo
para a sociedade, né? Então, pode ser um negócio, um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e um impacto no cotidiano das pessoas. É por isso que quando a gente fala assim, todo empresário, toda empresária, ela é uma empreendedora? Não. Não necessariamente. Eu posso ser uma empresária porque eu ganhei na Mega Sena, peguei um dinheiro e abri um negócio e vou ter mais dinheiro. Eu posso ser uma empresária porque eu fui trabalhando, fui juntando dinheiro, abri meu próprio negócio e ele foi crescendo. Então, é diferente, né, gente? O empreendedorismo, ele não tem como foco apenas a questão financeira, não tem como foco apenas a questão do capital, do dinheiro. O empreendedorismo é, de fato, a ideia de que tu identifica um determinado problema e tu vê aquilo ali uma oportunidade. Tu vai desenvolver soluções, tu vai criar algo positivo para a sociedade. Então, o empreendedor não é apenas aquele que abre um negócio e vai ganhar dinheiro para conseguir se sustentar. Não, é de fato uma pessoa que ela também tem um projeto para poder impactar, para poder transformar a sociedade em que vive, ok? Então, ou seja, né? Um empreendedorismo, gente, é um envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades de negócio. Perfeito. Olha, levam à transformação de ideias em oportunidades de negócio. Então, eu tenho uma ideia que, de alguma forma, eu posso impactar a sociedade e eu ainda posso ganhar dinheiro com isso. E eu trouxe um exemplo aqui perfeito para que a gente possa entender isso. Vou falar lá no final da aula. Bom, então, o empreendedorismo ele está diretamente associado a uma ideia de inovação. E é claro, é muito importante a gente compreender que a sociedade ela está se transformando o tempo inteiro, que vão surgindo outras necessidades para os seres sociais, que somos nós. E é claro que a gente sempre está buscando uma melhoria, né? A gente sempre está buscando algo que possa melhorar a nossa vida e, é claro, melhorar também a vida do coletivo. Então, o empreendedor ele é responsável pela introdução de um novo produto, né, pela criação de um método de produção ou de comercialização e também na abertura de novos mercados, gente. E nós temos isso aqui em diversos segmentos. A gente pode ter na parte de meio ambiente, a gente tem empreendedores na área de tecnologia, de publicidade, de produtos hospitalares, de vestuário. Então, o empreendedor é aquela pessoa em que ela vê uma oportunidade de impactar a sociedade, de transformar um determinado segmento, né, de impactar as pessoas de uma forma positiva e, é claro, também de ganhar dinheiro com isso. A gente pode aqui citar como exemplo. Hoje, no Brasil, tem crescido muito, né, empresas que desenvolvem produtos como, por exemplo, calcinhas, que são absorventes que não são descartáveis, né? A gente tem um número muito grande de... isso impacta a sociedade que a gente vive. No caso aqui dos absorventes, eu não coloquei esse exemplo, eu coloquei outro. Mas hoje mesmo eu estava lendo uma matéria sobre isso, né, de que a quantidade de lixo que a gente acaba, né, jogando dentro da sociedade. Então, quando eu penso aqui, eu enquanto mulher, e eu penso também no meu consumo, de que forma que eu impacto a sociedade, hoje a gente tem absorventes que são de materiais que são não recicláveis, né, mas que podem ser utilizados inúmeras vezes. A gente hoje tem coletor menstrual, a gente tem calcinhas absorventes. Então, é um ótimo exemplo para a gente poder compreender como que a sociedade ela está se transformando. E como também é algo que pode ser, que é entendido como algo que é empreendedorismo, né? Porque a gente vê um problema que é um objeto
que é utilizado em uma grande quantidade no mundo e que vira lixo, e que esse lixo ele vai parar nos oceanos, nos mares. A gente não tem um tratamento adequado, infelizmente, do nosso lixo também. E as calcinhas absorventes foi vista como uma forma de poder reduzir esse impacto ambiental. Então, tá vendo? É algo normal, natural do corpo feminino, a menstruação. E a gente acaba gastando muito dinheiro com absorvente, a gente acaba gerando muito lixo também dentro do mundo. E aí, com as calcinhas absorventes, a gente tem essa possibilidade de fazer essa redução. E hoje nós temos muitas empresas com esses projetos, né? Então, você que está aqui assistindo essa aula agora, joga aí no Google, calcinha absorvente, para tu ter uma noção. Né, também é algo muito pensado para as mulheres que vivem dentro de um sistema carcerário, que não tem essa possibilidade, né, com a pobreza menstrual, mais uma pobreza para o Brasil, que é a pobreza menstrual, em que a gente tem mulheres e meninas que não têm dinheiro para comprar absorvente. É uma realidade, gente. Então, infelizmente, a gente também teve políticas públicas que foram negadas, né? Acho que no ano de 2021, pela atual presidência, que negou um projeto de que levasse absorvente para as escolas públicas, né? E a gente vê a completa falta de empatia, de realmente não perceber a situação que milhares de mulheres e meninas vivem no Brasil, que não tem absorvente. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa que foi feita que foi justamente que se chegou a essa conclusão da pobreza menstrual, de cada 10 meninas, 6 não iam para a escola quando estavam menstruadas porque não tem absorvente, gente. Então é algo muito triste, algo muito tocante, que impacta a vida dessas meninas que acabam sendo prejudicadas, né? Então, que a gente possa pensar sobre isso. E aí eu fiz essa pesquisa, eu vi acho que é um salão, acho que é um estúdio de dança que tem na cidade de Campo Maior. Infelizmente, eu não lembrei de colocar aqui. Então, não lembro se é Daisy, da Easy. Acho que era Daisy. Lá, então, era esse centro de dança na cidade de Campo Maior, e que ela teve essa iniciativa de pedir para as pessoas que iam lá, né, para os clientes, que pudessem doar um absorvente, que pudesse doar ali algo que contribuísse, né, com essas meninas e mulheres lá na cidade de Campo Maior que não tinham absorventes. Então, isso também é empreendedorismo, porque isso ela é um movimento, ela se preocupou com as mulheres que vivem dentro da cidade dela e de que forma que ela poderia gerar um impacto, né? Então, eu achei isso incrível. Eu vou ficar devendo a vocês, mas na próxima aula eu vou mostrar, tá bom? Então, gente, o empreendedorismo ele tem uma relação direta com a ideia de que é um desafio, tem uma relação direta com a ideia de conhecimento, com oportunidade, criatividade. Então, tudo aqui está relacionado, né? Você vê novas oportunidades e, com isso, você muda o mercado e você ganha dinheiro também. Porque antes o mercado, ainda falando aqui da questão dos absorventes, né? E, por favor, menstruação não é nenhum tabu, tá? A gente tem o costume de dizer as mulheres estão naquele dias. E eu sempre digo, que dia é esse? Não é naqueles dias, minha gente. É menstruação. É algo natural. A pessoa que tem algum tabu com isso envolve a ignorância, a falta de conhecimento, né? Então, é menstruação, é algo normal, é algo natural. A gente não tem que ter tabu com isso. E por isso mesmo, é uma ideia muito empreendedora, né? Na ideia de que a gente pense em um segmento, então, que nunca tinham pensado numa calcinha absorvente, depois tu usa, tu lava, coloca para secar, usa de novo, se gasta menos dinheiro, né? Tem menos chance de desenvolver uma alergia. Então, é por isso que é considerado criativo e é uma nova oportunidade, beleza? Bom, então, conceito. Em quem é um empreendedor? Quem é uma pessoa empreendedora? Né? É uma pessoa que ela
toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio e, é claro, de gerar uma transformação, tanto na sua vida financeira e pessoal, como também dentro da sociedade que está inserida. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-la numa organização lucrativa, né? Aí também não dá para dizer, eu lembro agora no início de 2020, quando a gente estava vivendo o auge da pandemia, né, que álcool em gel aumentou de preço, que as máscaras aumentaram, as luvas, né, gente, aí pode dizer, eu vejo um problema, beleza, não estou nem aí se milhares de pessoas estão morrendo, vou aumentar o preço dos meus produtos. Infelizmente, isso aconteceu também. Aí não é ser empreendedor, né, aí é, de fato, ser uma pessoa, ser um pingo de empatia, ser sem nenhum trato social, né, sem levou em consideração apenas os seus interesses econômicos, né? Mas que a gente tenha consciência que a pessoa que ela é empreendedora, ela não abre um negócio apenas para ela lucrar com ele, ela abre o negócio também para poder gerar uma transformação na sociedade. É por isso que nem todo empresário ou empresária é uma pessoa empreendedora. Eu não sou empreendedora porque eu abri um negócio e eu estou ficando rica com ela. Eu sou empreendedora se eu de fato estiver conseguindo gerar uma transformação. Se eu de fato tenho, o meu negócio tem uma essência, um propósito, um objetivo. Beleza? Então, aqui a pessoa empreendedora é aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. Empreendedor, empreendedora é quem começa algo novo. Então, é algo novo, gente, não é algo mais do mesmo. Né? Professora, eu tenho dinheiro, vou abrir um supermercado. Tá, parabéns, espero que dê certo. Mas e aí? De que forma? O que vai ter de diferente? Então eu abro um Instagram e eu vou vender brigadeiro porque eu tenho que sobreviver. Beleza, você está sobrevivendo. Isso aí não faz de você uma pessoa empreendedora, né? Aqui no Brasil também começou isso, né? Então, a gente tem 15 milhões de pessoas desempregadas, as pessoas vão trabalhar em aplicativos de entrega de comida, aplicativo de motorista, e depois dizem, eu sou meu próprio patrão, eu abri meu negócio. Não, você não abriu negócio nenhum. Você não é um empreendedor, por isso, tu é um sobrevivente. É muito diferente. Tá certo, gente? Aí também fala assim, né? A gente tem muito isso dentro do próprio de muitas mulheres, a maior parte das pessoas desempregadas no Brasil, dentro dos 15 milhões, de acordo com o IBGE e com a PNAD, são mulheres que estão desempregadas. Então, essas mulheres elas vão buscar uma forma de renda. E aí, o que acontece? Aí diz, empreendedora, é sobrevivente. Gente, por favor, vamos também ter noção de diferenciar, certo? Porque tem essa noção, né? Então, eu sou empreendedora quando eu gero algo novo, que eu impacto a sociedade, não é só para sobreviver. Né? E sem falar que uma pessoa que ela é motorista, né, por aplicativo, não é empreendedor porque não tem nada novo, não é novo aquilo ali, não é um negócio novo. Foi empreendedor aquela pessoa que pensou no aplicativo e que lucra milhões com aquilo ali, porque era algo que a gente conhecia táxi, né? Tu ligava, pegava um táxi, estava na rua, pegava um táxi. Agora, aplicativos, né, de transporte, a gente tem inúmeros e rende muito aquilo ali, né? Então, aí é algo inovador, porque de fato contribui também para dentro da sociedade, né? Para quem não tem um transporte público, para quem não tem um transporte próprio, conseguir se locomover, ainda mais dentro de cidades que têm um péssimo transporte público. E eu vivo na cidade de Teresina, eu posso dizer que é péssimo esse transporte. Então, aí vem o aplicativo, vem e de fato contribui, né? Porque eu preciso me locomover, não tenho um ônibus, eu não tenho carro, eu saio muito tarde, vou para a escola, saio da universidade tarde, saio do trabalho tarde, vou precisar pegar um carro de aplicativo.
aí é uma coisa, aí de fato gera uma transformação na sociedade, não necessariamente aquela pessoa que está trabalhando ali, né? Até porque ainda tem uma grande questão, que continua sendo uma pessoa que está num trabalho informal, porque não tem nenhum vínculo empregatício com a empresa dos aplicativos, né? Então, a pessoa que ela é empreendedora é aquela pessoa que faz, que ela sai da sua zona de conforto, né? Ela é aquela ideia de que ela tem um objetivo, ela tem uma ideia incrível, então ela precisa sair, né, dos sonhos, da teoria e de fato levar aquilo ali para a prática. Bom, então olha aí as características, né, de uma pessoa que ela é empreendedora. A gente tem criatividade e inovação. Né? Tu precisa enxergar oportunidades de negócio. Tu precisa, de fato, expandir a tua mente. Compreender que sociedade é essa que tu está vivendo, ok? O 2 aqui, a segunda característica, a habilidade para praticar a criatividade. Né? Você consegue focar esforços num único objetivo. É aquela ideia de que tu gera ideias, são soluções que são inovadoras. A força de vontade, claro, porque também entra uma questão ali, né, de você ter uma habilidade, de você também acreditar, gente, de você confiar de que aquilo ali que tu pensou vai gerar, vai te trazer um sucesso, tá certo? Que é uma ideia para ti que vai dar certo. Então, é claro que envolve uma força de vontade, porque empreendedorismo não tem como ele ficar apenas na teoria. É preciso ir para a prática, é preciso colocar isso em prática, tá certo? Bom, a gente também tem um foco na geração de valor, né? Ele deseja fazer as coisas da melhor forma. Por isso que eu digo, não é só sobre lucrar, é sobre fazer da melhor forma para gerar uma mudança dentro da sociedade. A quinta característica, habilidade para tomar decisões. Saber tomar a decisão na hora certa, principalmente em momentos difíceis, né? E lembrando, né, que existem muitos desafios. A gente não sabe quando uma pessoa ela faz o próprio negócio, ela decide empreender, provavelmente ela vai encontrar muitos desafios. A ideia aqui é que ela saiba trabalhar com eles da melhor forma possível. E tem ainda uma grande questão, saber ter habilidades para tomar decisões, porque você agora é dono do seu próprio negócio. Tu precisa ter a capacidade para tu tomar tuas próprias decisões, porque senão a gente não vai para frente. Tu vai ficar esperando alguém tomar uma decisão por ti. O ideal é que você tenha autonomia em todos os sentidos da sua vida, né? Não dá para a gente ficar esperando que outras pessoas tomem uma decisão por você. E também tem uma grande questão, que é você se responsabilizar pelas decisões que você toma. A gente discute muito isso lá em projeto de vida, né, nessa nossa disciplina, em que todo mundo aqui, quem está dentro do ensino médio, é uma formação da cidadania, é uma formação para que tu se conheça, para que tu saiba o que é importante para ti, então que tu tenha responsabilidade, que tu tenha autonomia para tomar as tuas próprias decisões, né? É claro que quando a gente é menor de idade, a gente tem uns pais ali, ainda na proteção, no cuidado, mas a ideia é que a escola ela vai te preparando para quando tu chegue na tua vida adulta, tu consiga tomar decisões. E lembrando que as decisões elas podem ter consequências positivas, e aí é de boas. Todo mundo quer a consequência positiva, né? Mas as nossas decisões elas também podem gerar consequências que são negativas. E aí? Quando a consequência for ruim, tu vai jogar para o outro, para responsabilizar o outro, não dá, né? Tu precisa se responsabilizar. Beleza, deu certo, todo mundo quer receber os parabéns. Deu errado, também precisa se responsabilizar por isso, tá certo? Então, ser uma pessoa empreendedora também é isso, saber tomar decisões, não ficar esperando que o outro dite a regra.
E aí, gente, foi como eu falei, que isso possa ser colocado em prática na nossa vida, que a gente tome as nossas próprias decisões, né? Que eu não tenha que esperar alguém chegar e ditar as regras para minha própria vida. Até porque não tem como a gente fazer isso, né? Eu, Kelly, não posso chegar aí para você e dizer como é que você deve levar a sua própria vida. Obviamente, é assim também dentro de um negócio. Tu precisa ter noção muito clara do que é o melhor e se responsabilizar pelas consequências também. Bom, sexta característica, explore o máximo, né? Explore o máximo de oportunidades, né? Então, a pessoa que é empreendedora, ela consegue identificar uma oportunidade no mercado, é uma pessoa curiosa, gente, é uma pessoa que está atenta às informações que estão ao seu redor, né? E a criatividade, ela também tem uma relação com a curiosidade. Quando eu falo a curiosidade, não é só relacionada com aquela fofoquinha, né? Que tu gosta, que eu gosto também. Mas a curiosidade aqui, ela é relacionada à nossa curiosidade intelectual, sabe? É a gente perguntar, é a gente se informar, é a gente querer saber. Ir lá no Google querer saber, né? Eu sempre digo isso para vocês que são meus alunos, ainda mais vivendo um período de fake news o tempo inteiro. Gente, saibam pesquisar, saibam se informar, se liguem em jornais que são comprometidos com a verdade, em revistas científicas. Joga no Google, gente. O celular da gente não tem só Instagram, não tem só TikTok. E eu amo também ficar lá no TikTok, nem tanto, mas eu amo ficar lá também no Twitter. Eu adoro também. Ver as bobagens que a gente vê, os memes, é o que dá um pouco de respiro para a gente dentro dessa sociedade. Mas não é só isso. Não dá para passar o dia inteiro lá no TikTok também, né? Então, eu tenho que lembrar que dentro do meu celular tem um Google, dentro do seu também tem. Então, pesquise, se informe, seja uma pessoa curiosa, né? Do nada, tu teve lá, será como é isso? Vai lá no Google saber como é. A gente tem informação de tudo quanto é tipo, então se interesse, beleza? Outra questão é a dedicação, né? Geralmente a pessoa que é empreendedora, gente, ela se dedica muito para aquele negócio dar certo, né? A galera diz que a pessoa que é empreendedora, ela acaba trabalhando muito mais, porque de fato é o negócio dela, tá nas mãos dela. Se ela não se dedicar, aquilo ali não vai para frente. Ela vai gastar energia, ela vai gastar dinheiro. Então, de fato, ela precisa estar dedicada, interessada naquilo ali, ok? Bom, dentro do empreendedorismo, eu também quero falar aqui sobre o empreendedorismo feminino, que é o movimento que mais cresce no Brasil. A gente tem batido recordes, de acordo com a ONU, de que os maiores empreendimentos, né, aqui no Brasil são comandados por mulheres. E isso é incrível, né? Então, o empreendedorismo feminino, ele é um movimento que ele reúne negócios idealizados e comandados por uma ou por mais mulheres, né? Em um sentido mais amplo, ele pode ser entendido também como as iniciativas de liderança feminina, incluindo a atuação das mulheres em altos cargos dentro das empresas, que geralmente são as delas, né? Porque, de acordo também com o IBGE de 2013 a 2016, os cargos nas empresas, os altos cargos de gerência nas empresas são homens que estão lá, né? Então, no empreendedorismo, quando as mulheres elas fazem o próprio negócio, aí, obviamente, elas são as gestoras, elas são a liderança maior. Né? Então, isso ocorre porque o perfil empreendedor ele não se restringe às pessoas que abrem o seu próprio negócio, mas está presente em qualquer profissional que tenha uma postura focada na determinação, na coragem, na inovação.
né, na ideia de você aceitar um desafio, na ideia de você ser uma pessoa ligada e não fazer o mais do mesmo. Porque se eu sou professora e eu sempre estou ali, né, fazendo sempre a mesma coisa, não inovando, não falando aqui de empreendedorismo e sempre trazendo os mesmos exemplos, não dá também, né, gente? A gente tem que inovar. Em qualquer área da nossa vida, a gente precisa estudar, a gente precisa estar atento àquilo ali que está acontecendo, porque senão a gente é passado para trás. De fato, é isso que acontece, né? Então, tem uma competição dentro dos ambientes de trabalho que elas podem ser positivas e às vezes também podem ser negativas, né? Então, que a ideia seja essa, que a gente esteja atento, ligado ao que a gente está fazendo, né? Então, um perfil empreendedor é um perfil, né? Então eu tenho um perfil empreendedora se eu estou ligada, se eu busco conhecimento, se eu sou criativa, se eu continuo estudando, porque também não dá para a gente achar, então já estou ali, eu consegui ali, me formei, acabou para mim? Não dá, gente. A gente precisa continuar estudando. Então, vocês estão aqui no ensino médio, terminou o ensino médio, vai para o ensino superior. Terminou o ensino superior, vai fazer uma graduação. A ideia é essa, continue estudando. Isso também é um perfil empreendedor, né? O Dia do Empreendedorismo Feminino é uma das iniciativas coordenadas pela ONU Mulheres, né, que é o braço da entidade que tem como objetivo unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. E trabalho é um direito. Trabalho não é um favor do executivo, né? Quem é o executivo, hein, gente? O executivo do país que a gente vive são as prefeituras, o governo do estado e a presidência. Não são, eles são responsáveis pela geração de renda, mas não é um favor, é um direito de qualquer pessoa que vive dentro dessa sociedade aqui. Bom, e aí as mulheres, né, a gente acaba enfrentando algumas barreiras financeiras, né? Porque as mulheres empreendedoras, isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça, tá? A gente aqui se baseia em ciência. Não existe achismo. Professora Kelly, tira as coisas da cabeça. Não, estou tirando de acordo com a ONU e também eu trouxe aqui o do IBGE, para a gente entender de fato aqui esses números, né? Porque quando a gente fala que existe desigualdade de gênero no Brasil, uma galera que é ignorante entende o quê? Não, claro que não. Todo mundo é tratado de forma igual. E não é verdade, né, gente? Por favor. Então, ter acesso, quais são as barreiras para as mulheres empreendedoras? Como a própria ONU Mulheres aponta, é que essas mulheres elas acabam tendo o acesso ao crédito é mais difícil para as mulheres empreendedoras do que para os homens e elas ainda pagam taxas de juros maiores. Segundo a pesquisa do Sebrae, aqui todo mundo deve conhecer o Sebrae, né? Segundo a pesquisa do Sebrae, os homens pagam 31,1% de juros ao ano, enquanto as mulheres pagam 34,6%. Gente, eu fui fazendo essa pesquisa aqui para essa aula, eu vou ficando com sentimento de revolta, de injustiça. Porque como que se entende que esses homens, por que eles vão pagar menos juro e a gente vai pagar mais? Desigualdade de gênero, na ideia de que as mulheres não têm a capacidade de fazer com que aquele negócio vingue. Então, manda essa galera pagar mais juro, né? Então, a discriminação por parte dos bancos, das agências de crédito, ela fica ainda mais evidente quando constatamos que a inadimplência é de, olha que a piada. Os homens, eles são mais inadimplentes, 4,2% não sustenta o empréstimo, o juro que pegou, e as mulheres são 3,7%. Inclusive, no Brasil também, os homens são as pessoas que estão mais com o nome sujo no Brasil.
mais do que as mulheres. E é porque as mulheres são as que estão mais desempregadas dentro dos 15 milhões e mesmo assim ainda sustenta a dívida. E os homens são os que estão mais empregados, recebem um salário ainda mais alto e mesmo assim ainda são inadimplentes, né? De acordo com o IBGE, na pesquisa que a gente teve de 2013 até 2016, o IBGE constatou que os homens recebem, em média, R$ 730 a mais do que as mulheres, mesmo quando têm a mesma escolaridade e desenvolvem a mesma função. Então, é discriminação, é desigualdade de gênero, né? E a galera ainda é caloteira, né? Recebe mais, tem mais oportunidades de empréstimo, paga menos juro e mesmo assim ainda não paga o que deve. Outro ponto para a gente refletir. Olha, embora a América Latina e Caribe tenham o maior número de mulheres autônomas, apenas 30% dos pequenos e médios negócios que solicitam empréstimos são aprovados, né, gente? Então é uma realidade muito triste e ao mesmo tempo essas mulheres elas ainda conseguem empreender, né? O que é incrível também. Então, a fim de diminuir a desigualdade de gênero, a ONU Mulheres ela atua em 6 áreas. A gente tem liderança e participação política das mulheres, para que a gente possa ter cada vez mais consciência de que a gente consegue ser líder, de que a gente consegue ter um posicionamento político. Lembrando que política não é só sobre processo eleitoral, política não é sobre esquerda ou direita ou centrão. Política é sobre direitos, é sobre deveres, é sobre oportunidades dentro da sociedade que a gente vive. Também tem se discutido cada vez mais sobre empoderamento econômico, sobre o fim da violência contra mulheres e meninas, porque é a mulher que está apanhando, e no Brasil, gente, a cada 7 minutos uma mulher sofre uma violência doméstica, a cada 11 minutos uma mulher é violentada nesse país, né? Então, como que uma mulher que é estuprada a cada 11 minutos, ela vai estar pensando em empreender? Ela não vai, ela vai estar totalmente abatida por aquela violência. Então, também é algo que é importante ser combatido. A paz, a segurança, as emergências humanitárias, né? Então, isso aqui está dentro da proposta da ONU Mulheres. Bom, e por que é fundamental estimular o empreendedorismo feminino, gente? Porque a maior parte das mulheres nos negócios, elas traz melhorias para a sociedade, para a economia, para as empresas, né? O empreendedorismo feminino, ele desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre oportunidades de crescimento na carreira para homens e mulheres. Também favorece a diversidade de negócios graças às perspectivas inovadoras que são identificadas nas empreendedoras, né? Também ocorrem novas ideias. A gente gera muitos benefícios para a economia global. As mulheres também são importantes, né, para as estratégias das empresas. Então, tudo isso aqui, ó, é fundamental. Sem falar a nossa autonomia, a nossa independência. Uma das questões mais importantes para as mulheres é a gente conseguir ter a nossa independência financeira, né, gente? É isso, é a autonomia de fato. Então, olha, segundo o Sebrae, no Brasil há 9,3 milhões de mulheres à frente de um negócio, sendo que 45% delas são chefes de família, ou seja, elas são responsáveis pela principal, muitas vezes, né, a única renda dos seus lares. Esse também é um grande ponto. O IBGE, ele também constatou que as mulheres elas trabalham até 11 horas a mais do que os homens durante a semana, porque a gente tem a tripla jornada de trabalho. Então, a gente trabalha no teu setor ali, dentro do teu ambiente de trabalho, tu chega em casa e tu trabalha mais, porque a lógica é que a casa e a educação dos filhos seja para aquela mulher.
né? Então, quem também está dizendo é a ONU Mulheres, é o IBGE. Aqui nada é achismo, aqui tudo são dados científicos. Então, olha, em comparação aos homens empreendedores, elas têm escolaridade 16% superior. Esse que também é um detalhe, né, gente? No Brasil, as mulheres, elas têm muito mais escolaridade do que os homens, que muitas vezes ficam ali na graduação e as mulheres, elas avançam muito mais, né? Tanto com uma vida acadêmica, um mestrado, um doutorado, ou também com estudos, né, com cursos em relação à sua profissão. Mas faturam 22% a menos. Olha, em 2018, por exemplo, os empreendedores brasileiros registraram um rendimento mensal de 2.344, enquanto as mulheres 1.831. E as mulheres também representam 48% do MEI, que é o microempreendedores individuais, que se destaca no setor de beleza, moda e alimentação. E aí eu quero aqui trazer um exemplo de empreendedorismo no Piauí, né, em que a gente tem aqui a filha da Maria Terapia Capilar, que a fundadora é a Brenda Mendes, que é estudante, agora já se formou, né, estudante na universidade pública, uma mulher negra, e que teve uma visão completamente empreendedora, né, na ideia de que ela pensou o quê? Olha, na questão de que a gente tem mulheres que da identidade, do reconhecimento com o cabelo, de alisar o cabelo, né, de passar por um processo químico. E, claro, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas a visão da Brenda foi o quê? Fazer com que essas mulheres elas tivessem uma autoestima em relação ao seu próprio cabelo natural, né, que pudesse cuidar dele. Porque muitas vezes o mercado, gente, é algo que tem mudado, mas o mercado há 10 anos, há 15 anos atrás, a gente não encontrava produto para cabelo cacheado. Provavelmente você aqui que está assistindo essa aula, tu não era nascida, né, há 15 anos atrás. Mas pode prestar atenção, como hoje a gente tem muito mais blogueiras, criadoras de conteúdo, em que tem produtos para cabelo cacheado, né? Então, eu também, que tenho um cabelo cacheado, eu percebo muito essa diferença, que há 15 anos atrás, que eu alisava o meu cabelo, era muito mais fácil eu encontrar um produto para alisar o meu cabelo no supermercado do que encontrar um produto para que pudesse realçar o meu cabelo crespo, o meu cabelo cacheado. Então, isso que é empreendedorismo, né? A Brenda, eu não coloquei aqui, mas ela já foi reconhecida aí nos Estados Unidos. Ela viajou recentemente para lá para poder falar sobre essa ideia dela inovadora, que foi criar os próprios produtos para o cabelo crespo e cacheado, né? A filha da Maria, ela é uma marca de fitocosméticos, também é um salão naturalista especializado em cabelo crespo e cacheado. Lá tem óleo, tem máscara hidratante, tem shampoo sólido, que é algo incrível, condicionador sólido. Aí no perfil do Instagram vocês estão vendo Filha da Maria, terapia capilar, né? Eu acho que tem aí tem um pouco mais de 14 mil seguidores. Então ela também tem lojinhas, né, em sites aqui que são bem famosos de venda. Então tem ali a loja, tu consegue ver os preços, tudo muito acessível. E é incrível, né, gente? Eu fico muito feliz de ver uma mulher sendo empreendedora, de ter o próprio negócio, mas também de ter uma visão de que forma que ela pode impactar a sociedade que ela vive. Beleza? Então, a gente está terminando aqui nossa aula. Hoje foi um conteúdo, era fundamental a gente falar sobre isso, porque o dia 19 de novembro é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E daqui para lá eu ainda vou discutir muito isso aqui com vocês, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que você tenha gostado, que você tenha se inspirado também, e até a nossa próxima aula.